Oi, amigas, tudo bem? Esse vídeo é um pouquinho diferente, mas é um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo de indicações de comédias românticas nacionais. Vocês sabem que eu leio muito romance nacional e comédia romântica tem se tornado o meu estilo de livro conforto há um tempinho. Então eu tenho lido bastante. E eu queria fazer esse vídeo, como eu falei, há bastante tempo, para indicar para vocês lerem essas comédias românticas também, que são maravilhosas. Quero começar com uma das minhas comédias românticas favoritas da vida, que é Maré Alta, da Raquel Figueiredo. É um livro completamente sentimental e ele é lindo. Ele é maravilhoso. Eu chorei horrores com esse livro, ok? É um livro com Ed Gape, com Strangers to Lovers, com Redescobertas, com Pai Solo. Então, assim, tem tudo que eu amo. A gente tem uma protagonista que passou o resto da vida do seu pai cuidando dele, enquanto os seus irmãos cuidavam do império dele. E quando ele falece, a única coisa que ele deixa pra ela é um hotel numa ilha no meio do mar do Paraná, que é a Ilha do Mel. E ela, sem entender por que foi deixado para ela só esse hotel abandonado, vai até lá para tentar entender por que o pai dela deixou isso para ela. E também tem a sua parte do romance, porque ela conhece o capitão da polícia local, que é o Matias, e ele é pai solo, então assim, ele já é mais fechado, ele perdeu a sua esposa, e é um romance maravilhoso. É maravilhoso. E continuando na vibe do pai solo, a gente tem Perfeita Indecisão da Izzy Pisendutsky. Nossa, o sobrenome dela é muito difícil de falar. Mas também foi um livro assim que me pegou lá no fundinho. Além da gente ter pai solo, a gente tem uma protagonista que ela é muito forte, sabe? Então ela tá ali passando por uma situação de stalking e ela se vê numa situação onde ela acaba falando que o protagonista é o noivo dela. Então ele realmente embarca nisso com ela. Eles já tiveram algo no passado que ele negou por muito tempo. Enfim, temos pai solo, temos um noivado por conveniência. Eles vão dividir o mesmo teto, ele é lutador, então assim, se ele é lutador, já ganhou todo o meu coração. Esse livro é muito lindo, tá? Eu acho que foi o primeiro livro que eu li da Izzy. E a escrita dela, cara, é fenomenal, fenomenal. Não tem outra palavra. A gente já vai mudando um pouquinho mais a vibe. A gente vai para um Irmãos Postiços. E, sinceramente, é uma das minhas tropes favoritas. Ok, eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha estranho, mas eu amo. Que é Demet Bayou, da Camila Carneiro. É um romance um pouquinho mais. Para um romance mais intenso. Ele é um enemies to lovers, eles vão viver sobre o mesmo teto. Ela odeia ele com todas as forças desde que eles se conheceram. Como eu falei em Irmãos Postiços, a mãe dela se casou com o pai dele. Eles se conhecem desde pequenos e eles, assim, eles têm uma guerra travada desde pequenos. Então, por isso que eu falo que é mais voltado para um romance mais intenso. O que me fez amar mesmo esse livro é que é Bad Boy e Bad Girl. Então, assim, cara, ela é uma Regina George da vida, entendeu? Ela é maravilhosa, eu amo a Pipa, ela é maravilhosa. E a história é que ele volta a morar com ela depois de muito tempo. Então, assim, ele não sabia que ela já tinha crescido, vamos dizer assim. Ele também cresceu, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E eles começam a sentir essa atração pelo outro, assim. Tem hots maravilhosos, são bem intensos, ok. Esse livro é bem intenso. Ai, eu amo esse livro, ele é maravilhoso. Enemies to Lovers é maravilhoso, é maravilhoso. Já voltando para umas comédias românticas mais bobinhas, mais fofinhas, a gente tem Bem Casados. Peraí que eu tenho físico. A gente tem Bem Casados, da Bruna Heloise, que essa é uma das minhas comédias românticas favoritas. Gente, eu tenho muitos livros favoritos, aturem. Ele tem uma pegada bem sessão da tarde, sabe? A protagonista, ela é confeiteira e ela quer participar de um programa importante, mas o problema é que esse programa ela precisa estar casada. Então ela convida o melhor amigo do irmão dela pra ser o marido de conveniência dela. Então eles realmente acabam se casando, ok? E ele tem um restaurante que é bem famoso. Enfim, ele sempre gostou dela, mas rolou coisas do passado, onde os dois não ficaram juntos por inconveniências do destino. Esse livro é pura comédia romântica, Sessão da Tarde, maravilhosa. Ainda nessa pegada da comédia romântica, tipo Sessão da Tarde, a gente tem uma que vai pra uma vibe mais doramesca,
É um casamento surpresa da Nina Queiroz. A Nina é uma das minhas autoras favoritas, então, assim, tudo que essa mulher escrever eu estarei lendo, eu estarei adorando, favoritando e amando. Os protagonistas são coreanos. E assim, como eu falei, é um casamento, né? É um casamento por conveniência, como já diz o título. E o jeito que eles se conhecem, assim, é o puro início de um dorama. A protagonista bêbada ameaçando ele com uma faca. E ele sendo, né, o futuro CEO de uma empresa muito famosa. Gente, puro dorama, puro dorama. Agora a gente vai para uma pegada mais fantasia. Eu vou indicar para vocês uma duologia de livros, mas são livros bem curtinhos. Eu acho que cada um deve ter um pouco mais de 200 páginas. Eu acho que não chega nem a 300. Mas é uma duologia bem fantasia. É uma duologia sobre irmãs bruxas. E eu amo esses livros com meu coração, assim, porque me lembra muito eu e minha irmã. Que é Como Enfeitiçar um Nerd, da Amanda Turola. E Como Se Livrar de um Demônio, da Raquel Figueiredo. E em Como Enfeitiçar um Nerd, a protagonista, ela acaba sem querer, fazendo uma poção de amor pro garoto que ela gosta. Então, ela acaba realmente enfeitiçando ele. Mas no trajeto, ela também acaba soltando um demônio na Terra. E por isso que a gente tem Como Se Livrar de um Demônio, da Raquel Figueiredo, que é, vamos dizer assim, uma continuação, entre aspas, porque apesar dos livros terem essa ligação, não necessariamente você precisa ler um para ler o outro, você pode só ler um e depois ler o outro. Em Como Enfeitiçar um Nerd, a gente tem um Friends to Lovers, tá? Ele realmente acaba se apaixonando por ela por causa da poção, mas não é só por isso. Já em Como Se Livrar de um Demônio, é uma Enemies to Lovers, né? Ela é uma bruxa poderosa que tenta se livrar de um demônio, mas acaba acontecendo problemas no meio do caminho. E tem essa pegada de fantasia que é, assim, puro suco do caos. Esses livros são maravilhosos. A escrita da Raquel é muito boa. A escrita da Amanda complementa ali a escrita da Raquel. Então, assim, ai, eu amo esses livros e eu amo indicar eles pra todo mundo. E pra gente finalizar, porque eu acho que esse vídeo já vai ficar um pouquinho grande, a gente tem uma das minhas comédias românticas, Um Surto, que é Jogos de Interesse, da Bel Mello. Conheci a escrita dela por causa desse livro e, assim, eu fiquei apaixonada, de verdade. Tem um jogador de rock e uma comentarista de rock que odeia ele. É maravilhoso. Eles têm famílias rivais, a gente tem esse Enemies to Lovers, eles são vizinhos de porta. Então, assim, coisas acontecem que eles vão precisar se ajudar. Então, ela acaba fazendo algo, ele acaba fazendo algo e eles acabam cooperando para, tipo, ela falar bem dele no podcast dela e ele ajudar ela a conquistar um outro cara e no meio do caminho eles vão se apaixonar. Enfim, vocês sabem como é que funciona a peça. É um livro assim, cara, delicioso. É o puro suco do cura-ressaca e é um livro curto, tem 400 páginas. É um livro que eu li assim em 2 dias. Eu devorei esse livro. Os protagonistas são extremamente cativantes e, tipo, te deixa alucinada, de verdade. E assim, pra quem gosta de pouco hot, esse livro tem, acho que 1 ou 2 hots, eu não me lembro muito bem. Foi uma coisa que eu não senti muita falta, viu? Eu acho que é aí que eu comecei a prestar mais atenção nisso. Então, foi um livro muito bom. Foi um livro que, me deixou assim, surtadíssima. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha saído desse vídeo com alguma indicação. Se você tem alguma indicação que eu não falei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler. Eu vou ir procurar o livro, quem sabe futuramente teremos outra lista onde ele estará incluído. E assim, todos os livros que eu falei aqui, eles são mais 18, eles têm hot, então prestem muita atenção nisso. Leem também as listas de gatilho. A maioria aqui não tem lista de gatilho não, tá? Mas prestem muita atenção nisso, não pulem essas partes, são muito importantes. E é isso. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscreve se você não for inscrito, deixa um comentário aqui pra crescer o meu coraçãozinho. Me segue nas minhas redes sociais, ok? Se você não me segue no meu Instagram e no meu TikTok, é Mili com 2i, Reads com 2s. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!